Chama Zambo. Judicialização excessiva, né? Então a democracia tem um sentido de igualdade política, para que essas instituições sejam menos elitistas. O nosso entrevistado é Luiz Felipe Miguel, que é doutor em Ciências Sociais pela USP, professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, onde contém um grupo de pesquisas. Luiz Felipe, eu queria primeiro que você definisse aí o conceito de democracia. Quer dizer, hoje há uma discussão sobre o pacto que houve antes do golpe, as saídas, as alternativas. Qual que é o objetivo e o que é a democracia? Olha, Nassif, eu acho que é uma discussão muito ampla sobre o que é democracia, inclusive porque a palavra democracia é uma dessas palavras que são usadas de todos os jeitos por todos os atores políticos. Cada um é democrata, diz que o outro não é e define da sua própria maneira. Mas eu acredito que qualquer sentido de democracia que seja fiel à sua história tem a ver com promover um espaço em que as pessoas possam influenciar de uma maneira mais equitativa na tomada de decisões que dizem respeito a elas próprias. Então a democracia tem um sentido de igualdade política, de fazer com que as pessoas participem do processo da tomada das decisões que vão afetar a sua vida. Então é claro que em sociedades como as nossas, muito amplas, muito complexas, muito populosas, não dá para esperar que todas as pessoas participem diretamente desses processos. Mas a gente pode tentar ter mecanismos que façam com que aqueles que tomam as decisões respondam aos interesses dos outros. Ô Luiz, até durante um certo período do governo Lula, período do governo Dilma, havia as conferências nacionais e havia conselhos espalhados aí por alguns ministérios e instituições. Na sua opinião, esse modelo funcionou? Tinha que ser aprimorado? Como é que era? Olha, eu acho que foram experiências para ampliar a qualidade democrática das nossas instituições, porque o fato é que não só no Brasil, mas muito claramente no Brasil, as instituições representativas eleitorais elas foram capturadas por interesses privados, certo? Por mecanismos da força do dinheiro, do monopólio dos meios de comunicação. A gente tem uma situação muito difícil em relação às instâncias democráticas representativas tradicionais. Então nós tivemos várias experiências para tentar colocar os setores populares com uma maior capacidade de verbalização de seus interesses, de apresentação das suas propostas, como foram essas instâncias de participação. Elas ainda eram instâncias fracas, certo? Porque muitas vezes elas tinham um caráter meramente consultivo, porque as formas de diálogo entre quem tinha assento nessas instâncias e as bases sociais muitas vezes eram muito, muito débeis. Então eu não acho que a gente tinha um modelo alternativo completamente pronto, mas a gente tinha, de parte de alguns setores dos governos petistas, um desejo de ampliar a possibilidade da sociedade falar com o Estado e intervir na tomada de decisões. Eu acho que isso é algo que ainda estava dando os primeiros passos, mas que já incomodava. Tanto é que no governo Dilma houve uma grita contra a política de participação social, que era uma política democratizante muito defensável, e foi acusada de ser uma forma de bolivarianismo, de leninismo, ou seja lá o que fosse. Então, incomodava por quê? Porque dava às pessoas comuns maior capacidade de discutir as políticas públicas. Dentro desse modelo, a gente tem os movimentos sociais, durante um tempo se fizeram à margem da política e no outro período eles acabaram se integrando através dessas formas ainda iniciais aí de participação. Na sua opinião, a democracia, no caso brasileiro, é viável para acomodar os movimentos sociais ou, devido a essa soma de interesses, aí acaba não sendo o caminho? Olha, eu acho que se não acomodar os movimentos sociais não vai estar sendo democracia de verdade. Vai estar sendo uma oligarquia de poucos, certo? Então eu acho que a gente tem que entender que a democracia exige que a gente aceite a intervenção desses movimentos, que esses movimentos tenham a capacidade de pressionar as instituições para que essas instituições sejam menos elitistas. Eu acho que a gente chegou com o golpe do ano passado
a um limite da forma como as nossas instituições estavam colocadas, que era uma tentativa de acomodação entre manter os privilégios das elites e dar espaço para que novas vozes surgissem. Essa acomodação está difícil, certo? O golpe mostrou isso, as elites não estão mais dispostas a aceitar que os movimentos sociais, que os movimentos populares tenham uma presença mais forte na política. Então, eu acho que a gente tem que pensar, na medida que a gente for capaz de superar o atraso que está se configurando hoje, em formas que deem, de fato, mais espaço para a participação política popular, certo? Eu acho que a democracia brasileira, quer dizer, um país como o Brasil, com a desigualdade que ele tem dificuldade de ficar simplesmente na democracia eleitoral. Então, veja bem, o que você está falando é algo de absolutamente lógico aí, que concordo plenamente. Mas, dentro do quadro político, dentro do jogo político, há espaço para essa visão modernizante? O golpe recente mostrou que não. Como reconstruir esse espaço tendo já uma posição tão fechada contra essa democratização por parte de grupos de mídia, por parte de partidos políticos? Pois é, eu acho que esse é o grande nó que a gente vai ter que descobrir como desatar. Porque se a gente olhar as democracias, por exemplo, na Europa, elas partem de um acordo, certo? Quer dizer, as classes populares conquistaram os direitos políticos com base num acordo de que algum espaço de produção de igualdade, de condições mínimas de vida, seria concedido para o sistema conseguir ser estável. No Brasil, as nossas classes dominantes elas são tão intolerantes à igualdade que elas não aceitam esse acordo, que foi o que esses últimos governos tentaram construir, esse acordo no Brasil. Então, eu acho que a única maneira, Nassif, que não é fácil, porque não tem nenhum caminho pronto, é que os movimentos populares mostrem com clareza que não vão aceitar passivamente os recursos. Eu acho que a gente tem uma situação em que essa resistência, que aos poucos vem surgindo nas ruas, ela é fundamental, inclusive, para reconstruir a democracia brasileira. Para que a gente entenda que essa democracia só vai poder existir se houver algum tipo de aceitação do direito que as classes populares têm de intervir politicamente. Eu acho que, nesse momento, a gente tem uma situação nas instituições muito grave, né, porque nenhum dos poderes constitucionais está cumprindo o que deveria ser o seu papel, muito pelo contrário. Então, eu acho que as ruas têm que mostrar a sua pressão e que não vão aceitar esse retrocesso e essa volta a uma situação de profunda desigualdade, inclusive na possibilidade de falar politicamente. Ou seja, ou democracia ou selvageria. Exatamente. Eu acho que a gente não tem uma acomodação no meio termo, uma democracia de fachada, que de fato me parece ser o projeto do golpe, que era o projeto da ditadura de 64, manter eleições, manter o Congresso, mas nada tendo capacidade de fato de implementação de políticas. Eu acho que isso, na atual situação do Brasil, ninguém aceita mais. Então, ou vai ter um desnudamento do autoritarismo, ou a gente vai ter que reconstruir uma democracia melhor. Luiz, como é que você analisa o papel do Ministério Público? Quer dizer, nesse protagonismo aí dos movimentos sociais, dos direitos difusos, uma ala do Ministério Público e dos direitos humanos tem um papel central para a consolidação desses direitos. Ao mesmo tempo, quando vem um golpe, a gente vê a corporação Ministério Público participando diretamente aí do desequilíbrio político aí. Como é que você explica esse bicho? Olha, não sei se eu tenho uma explicação, mas eu acho que a gente pode tentar aos poucos entender o que aconteceu, certo? Esses novos poderes do Ministério Público foram vistos inicialmente, a partir da Constituição, como um dos grandes avanços da Carta de 88. A gente teria, então, o Estado atuando de uma maneira muito decidida em favor desses direitos difusos, certo? E protegendo populações que eram sistematicamente desprezadas pelos poderes de Estado, certo? Mas parece que faltaram mecanismos que permitissem o controle da própria sociedade sobre esse instrumento. Então,
de alguma maneira, parece que o arranjo que foi feito a partir de 88 dava aos movimentos populares uma posição muito passiva de serem tutelados por agentes do Estado que seriam dotados de um poder especial e de uma competência especial. E se tem uma coisa que a gente consegue aprender, a ciência política nos ensina uma coisa, é que a gente não deve dar poder sem controlá-lo, porque isso nunca dá certo. Então, eu acho que houve, de parte do Ministério Público, tanto, primeiro, uma colonização por um grupo de jovens procuradores imbuídos de um espírito messiânico, certo? Com uma visão muito paternalista sobre a sociedade e com uma visão muito elitista sobre eles próprios. Eu acho que essa colonização dentro do Ministério Público, que não é só no Ministério Público, acontece no Judiciário também, é um efeito colateral, alguns autores têm colocado isso, como o próprio Gessé Souza, etc., um efeito colateral da forma como certos concursos muito disputados criam uma elite dentro do Estado com muito pouca solidariedade social. Então, isso é um problema. E outro problema é que esse Ministério Público ele foi montado na expectativa de que ele agisse necessariamente a favor das boas causas e sem os mecanismos de controle no caso dele se desviar dessas funções. Eu acho que hoje ele exerce, claro, o Ministério Público é uma grande quantidade de atores, mas uma parcela dele exerce uma atuação muito autoritária e regressiva, de um moralismo regressivo sobre a sociedade brasileira e sobre a política em particular. Tem atuado significativamente para criminalizar a atividade política, que é o caminho certo para a gente ir para o autoritarismo. Então, daí pegando esse ponto aí, Luiz, dos concursos públicos, nós tivemos aí no período petista aí uma melhoria muito grande do salário. O salário inicial do serviço público, pega o Ministério Público, você não tem no setor privado. E é muito próximo, né, do salário final. E houve um fenômeno aí que eu acho que passou meio despercebido. Em geral, os cientistas aí, abordaram muito a questão da ascensão da classe C. Mas houve o que a gente, de forma não acadêmica, fala que é o espírito Yuppie. Aquele espírito do jovem classe média internacionalizado, querendo fazer o seu MBA, que acabou contaminando toda a base das corporações públicas. O que teria que ter sido feito aí para... Aquela noção do funcionário público, do servidor público, se perdeu muito. Então, quando a gente vê as corporações sem disciplina, o Ministério Público querendo ser um poder à parte, o Judiciário, quem é que vai estar... E os partidos políticos desmontados, de que maneira que vai se dar essa reaglutinação para voltar a ser um país normal? Eu creio que a gente tem uma situação grave aí também, porque, como você falou, se perde a noção do servidor como servidor do público, certo? Uma vez que a gente tem carreiras altamente disputadas e muito bem remuneradas, aquilo parece um prêmio pessoal de quem obteve aquela posição, num discurso muito raso de uma meritocracia que não vê as condições sociais em que essa disputa ocorre. Tá? Eu acho que o caminho para a gente resolver isso tem a ver com um pouco do começo da nossa conversa. A gente tem que tornar esse Estado mais permeável à sociedade, para que esse Estado dialogue, não veja essa sociedade de cima para baixo, como muitos desses agentes do Estado vejam, para que a sociedade esteja dentro, inclusive controlando o que esses agentes do Estado estão fazendo. Porque se a gente for observar, os órgãos do Poder Judiciário, principalmente, mas também os órgãos que são oficialmente vinculados a outros poderes, mas que atuam numa lógica do Judiciário, como é o caso do próprio Ministério Público, eles são completamente impermeáveis ao controle social. A gente não sabe o que eles fazem, por que fazem e como fazem. Nós simplesmente recebemos as decisões que passam. A gente tem que arranjar maneiras de colocar a sociedade civil dialogando permanentemente no dia a dia com esses órgãos, para que eles não se tornem órgãos completamente deslocados do diálogo com o mundo vivido das pessoas sobre as quais eles atuam. Tem que haver uma democratização desses espaços. Acho que a gente teve muito uma aposta no concurso, no mérito acadêmico ou profissional, mas faltou a aposta em dar controle à sociedade sobre os órgãos que deveriam servi-la. Luiz, a gente tem um país complexo, com um conjunto grande de setores,
E nós vimos que, digamos, no caso da queda da Dilma, houve um pacto em que o objetivo central era acabar com o PT e tirar Dilma. Dentro desse quadro, de que maneira que se conseguiria reconstituir aquele pacto que em algum momento houve no governo Lula, no meio de uma economia que estava indo bem, juntando o empresariado moderno, juntando setores ONGs, setores modernos, juntando movimentos sociais? Há espaço para a reconstituição desse pacto? Eu acho que se ele for reconstituído, ele vai ter que ser construído em bases diferentes daquelas que foram montadas no começo dos anos 2000, certo? Porque houve uma mudança, que é uma mudança que eu acho que tem a ver com o fato de que uma boa parte do nosso empresariado é um empresariado muito dependente de uma possibilidade de superexploração da mão de obra, que aposta muito pouco na modernização das suas práticas produtivas para ganhar competitividade e, portanto, depende de uma mão de obra pauperizada. Então, no momento que as políticas que vão reduzir a vulnerabilidade de uma parte da população, as políticas de transferência de renda, as políticas de aumento do poder de aquisitivo do salário mínimo, etc., elas começam a dar resultado, a possibilidade da superexploração da mão de obra ela fica reduzida. Então, eu acho que um novo pacto tem que partir da compreensão de que esse grau de exploração não pode ser mais permitido, certo? O que significa, na verdade, tentar reconstituir pontes com a parte mais dinâmica do empresariado brasileiro, que nesse momento, por motivos aí que a gente pode discutir quais foram, que tem a ver, segundo alguns analistas, com a nova matriz econômica que a Dilma tentou implantar, que alienou uma parte desses setores, que tem a ver com um investimento da ultradireita na recomposição de uma base social que permitiu determinados avanços, mas esses setores eles se alienaram desse pacto, né? Os setores do empresariado mais moderno, e acabaram apoiando esse retrocesso. A única maneira, a meu ver, é mostrar que os custos desse retrocesso são maiores que seus benefícios. E os custos desse retrocesso são demonstrados com a mobilização contrária a eles, com a ativação do movimento popular, do movimento sindical, dos movimentos sociais, que é a única maneira de mostrar que essa conta não vai fechar para eles. Mas, em suma, o que eu quero dizer é que a gente está numa situação em que qualquer pacto vai ter que ter um componente maior incluído nele de capacidade de resistência dos movimentos sociais aos retrocessos, porque parte do pacto anterior envolvia a desmobilização desses setores. E isso está cobrando a conta agora a nossa dificuldade de construir a resistência. Luiz, qual a sua avaliação aí sobre os motivos e os organizadores das manifestações de junho de 2013? Eu acho que junho de 2013 é um fenômeno extremamente complexo, certo? Eu acho que a gente tem 3 etapas que têm que ser distinguidas. Acho que junho de 2013 começou como um movimento que, de fato, tinha um sentido progressista, em que uma parte do que seria a base social dos próprios governos do PT mostrou que estava descontente com os limites desses governos, principalmente na qualidade dos serviços públicos socializados, certo? Porque isso foi, de fato, um dos pontos que a gente pode considerar problemáticos no arranjo desses governos. Muito da inclusão social foi feita pela via do consumo, certo? E houve uma melhoria em alguns desses serviços, principalmente na educação básica, na saúde, no transporte coletivo, que foram considerados insuficientes por muitas pessoas. Elas mostraram essa insatisfação. Daí nós temos, depois, o momento em que os grupos mais à direita entenderam que existia um hiato entre uma parte da base do PT e o governo e resolveram aproveitar esse momento. E daí eles vão capturando os movimentos de junho de 2013.
certo? Eu acho que existe uma captura que os meios de comunicação fazem, quem assistir a televisão nota como muda da água para o vinho a cobertura de um dia para o outro. Existe a influência, então, de grupos organizados, com dinheiro, inclusive, internacional, que cada vez mais os indícios disso têm aparecido. Surge ali o embrião desses movimentos como o MBL, etc., que são pesadamente financiados pelo dinheiro estrangeiro para intervir na política brasileira. E eu acho que houve aí uma incapacidade do governo de dialogar com esses setores. Então o governo tentou simplesmente se blindar, em vez de ouvir o que as ruas estavam dizendo no primeiro momento, e acabou contribuindo para que esse movimento fosse capturado. Certo? Eu acho que, assim, quando eclodiram as manifestações, a gente via grupos à esquerda achando que a revolução estava nas ruas, a gente via, por outro lado, setores do próprio governo dizendo que aquilo não passava de uma manobra da direita. Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que foi uma conjuntura muito complexa que a gente ainda está entendendo, mas que mostrava naquele momento que havia um espaço para procurar um aprimoramento de políticas à esquerda que estavam insuficientes. E esse espaço foi perdido e a direita capturou o movimento. Eu acho que o saldo de 2013 foi uma ativação à direita. Mas o 2013 não começou com esse propósito. Bom, a gente tem hoje o PT, um partido em crise, mas quando a gente olha os demais partidos nesse campo progressista, eu não consigo ver, pelo menos, um projeto alternativo aí. De que maneira que você acha que vai se dar essa reorganização, para não falar em esquerda, dessa área progressista social? Olha, eu creio que a gente não tem... Quer dizer, realmente o PT está em crise, certo? O PT sofreu um baque muito, muito sério com a Lava Jato, com o impeachment e com uma própria linha política vacilante de parte da sua direção nesse processo. O PT está em crise. Mas eu não vejo nenhuma alternativa no campo partidário, certo? Porque, sem falar dos pequenos partidos doutrinários que parecem fadados a ter muito pouca penetração social, mas o PSOL, que seria a alternativa nesse campo, não consegue deixar de ser um partido reativo nas suas políticas até o momento, certo? Eu não consigo ver o PSOL existindo sem ter o PT para balizá-lo, porque o PSOL é basicamente uma reação ao PT e continua funcionando dessa maneira. E, por outro lado, a gente tem muita energia nas ruas, em alguns movimentos, que estão completamente desorganizadas em relação aos partidos. Então, a gente tem movimentos vindo das periferias, movimento de mulheres, movimento da juventude, movimento LGBT, que é boa parte da energia de resistência aos retrocessos. Mesmo dentro do movimento sindical, boa parte do movimento sindical hoje, na verdade, se faz à margem dos sindicatos oficiais, do movimento dos trabalhadores, né? E que não estão se adequando à lógica dos partidos. Eu acho que isso não muda por um passe de mágica, por um ato de vontade. Então é necessário pensar muito mais, eu acho, que em termos de uma frente que não é só uma frente partidária, mas uma frente de movimentos, de coletivos, de organizações diversas, com suas prioridades diversas, porque também a gente não consegue encaixar tudo mais. Não, a pauta é essa é o primeiro ponto da agenda, o segundo é esse, o terceiro é esse, porque esses diferentes grupos têm agendas diferenciadas, mas trata-se de fazer o esforço de conectá-los numa frente que seja capaz de agir politicamente de uma forma mais efetiva. Eu acho que o grande drama da crise do PT como centro do campo democrático e progressista brasileiro e da crise dos partidos em geral é uma incapacidade de produzir rumo. Então, as energias, elas se dissipam com pouco resultado. Mas eu acho que a gente não consegue voltar ao enquadramento partidário. Tem que pensar na formação de frentes que sejam capazes de construir atuação conjunta e mantenham as suas identidades separadas, porque a gente vive num mundo de múltiplas identidades políticas na rua e isso tem que ser entendido como um aspecto da realidade que a gente enfrenta. E qual o papel do Lula daqui para frente? Olha, eu acho que o Lula é uma liderança assim, invulgar,
certo? Eu acho que, se a gente observar as discussões no campo da esquerda, principalmente a esquerda do PT, existe muitas vezes muita restrição ao Lula por causa da sua política conciliadora, por causa da sua forma de fazer política, mas, por outro lado, não existe no campo popular brasileiro uma liderança que se compare a ele, que tenha a capacidade de mobilização dele, certo? O Lula, quer dizer, nenhum grupo pode desprezar a liderança que o Lula significa. Eu acho que as pesquisas mostram isso. É uma coisa impressionante, alguém que apanha da mídia de uma maneira impressionante, sistematicamente há anos, e continua com essa capacidade de angariar o apoio popular que o Lula continua. A grande questão é o que o Lula vai fazer, certo? O que a Lava Jato vai fazer com o Lula? Não, primeiro, o que a Lava Jato vai fazer com o Lula, que eu acho que para eles é um problema, porque está numa situação em que eles não podem permitir que o Lula se candidate, porque provavelmente ele vai ser eleito. Se ele já tem esse apoio popular sem ter espaço para se defender, imagina numa campanha eleitoral. Olha, Luiz, eu assisti uma palestra dele, eu estava dando uma palestra, ele deu em seguida no encontro, até no dia que a dona Marisa teve AVC. Ele com o microfone na mão e com a história dele, não tem para ninguém, viu? É goleada, é goleada. Capacidade de construir o sonho, as políticas que ele já implementou, a visão sistêmica de país, eles não vão deixar, não. Mas, por outro lado, é muito difícil para eles impedirem que ele se candidate, porque eles estão tateando, e cada vez que eles mexem no Lula, eles veem que existe um crescimento da reação popular ao que o governo golpista está fazendo. Então, eu acho que até agora eles estão procurando o momento certo para tirar o Lula do jogo. Mas eles sabem que vai ter um custo alto. E, inclusive, existe um certo contrassenso em eles tentarem fazer uma eleição presidencial para relegitimar esse sistema e fazer essa eleição em que o candidato preferido não pode concorrer. Quer dizer, a capacidade de uma eleição sem o Lula legitimar o sistema é muito baixa, porque a gente está tirando o favorito da campanha. Mas a questão é saber que tipo de política o Lula vai, e é isso que eu não sinto clareza, Nassif. O que o Lula, sendo eleito mais uma vez presidente, vai fazer no governo? Ele vai tentar reconstruir a política que ele usou antes? Ele vai procurar uma nova política? Eu acho que essa clareza ainda falta. A minha posição é que cabe aos setores do movimento popular organizado, aos setores mobilizados, buscar empurrar o Lula para uma política mais consistente à esquerda. Certo? Agora, descartar o Lula, eu acho que significa descartar a possibilidade de ter uma atuação mais efetiva no processo político brasileiro hoje, porque realmente o Lula é uma liderança que, assim, equivale a várias vezes o restante do campo popular hoje. Vamos reconhecer isso, porque é a realidade. Tá, joia. Luiz, obrigado então pela entrevista, viu? Obrigado, Nassif. Um abraço. Eu preciso ligar um programa aqui de gravação. O nosso entrevistado é o desembargador Rogério Favretto, do TRF do Sul, que tem sobre a sua jurisdição aí, Curitiba, Porto Alegre. Favretto, como é que você está vendo o momento atual aí, esses conflitos na justiça, com o Ministério Público, Supremo, imprensa, vazamento, essa desordem institucional, como é que você está vendo? Eu creio que a causa disso está muito ligada a uma judicialização excessiva, né, dos temas da justiça, o que é uma atribuição, mas há uma crescente judicialização. E o próprio judiciário também, por um lado, não se preparou para enfrentar alguns temas, especialmente quando envolve questões de Estado, da política. E então vivemos um momento de uma certa, além da instabilidade econômica e política, que é obviamente preocupante, ter que enfrentar alguns temas que são trazidos e que há contornos, às vezes, de questões de fundo do próprio Estado Democrático de Direito, princípios constitucionais, que às vezes não são bem apropriados, está gerando também, eu acredito, às vezes algumas incompreensões e até desvios na atuação dos agentes da justiça. Então é um momento
que também o Judiciário, o Ministério Público, o sistema de justiça tem que refletir, ter uma atuação mais serena e ser um pacificador nesse sentido, né? O Judiciário tem que ser um órgão de estabilização e de equilíbrio entre os poderes, não pode ser um outro órgão que aumente esses conflitos, às vezes. Agora, essa ideia que, externada até por ministros do Supremo, que para enfrentar o tamanho da corrupção tem que abrir exceções, aí como é que você enxerga isso? Eu acho que isso é muito preocupante, né? Nada pode justificar um processo de exceção, estado de exceção, né? Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, valores fundamentais, né? Princípio da inocência, da ampla defesa, do contraditório, os que são fundamentais no processo devem ser preservados. E não é porque determinado processo tem uma importância ou maior ou menor que ele tenha que descumprir as regras, tanto processuais como esses valores constitucionais que garantem, né, a preservação dos direitos da pessoa humana, né? Ou seja, nós hoje invertemos as questões. Hoje inicia-se um inquérito, o anúncio de um inquérito policial com uma coletiva, né, o que é extremamente preocupante, quando devia haver uma investigação serena. Obviamente que a mídia tem o seu papel de divulgar, e faz parte pela transparência, pela informação, mas a partir de que uma pessoa tem, uma vez, uma divulgação provocada pela polícia ou pelo Ministério Público, apenas na intenção de investigar sobre determinados fatos, já com uma divulgação, você incorre em duas coisas. Já há pré-julgamentos nisso, há uma sinalização e há, com certeza, um risco de dano irreparável às pessoas que são mencionadas nessas circunstâncias. Essa questão da delação premiada, que é um instituto recente, o fato do procurador, do Ministério Público, definir os termos, definir o que é aceito, definir a pena, o que é? Falta de regulamentação ou uma exorbitância? São duas coisas. Primeiro, a legislação não foi pensada uma legislação parametrizada. Eu acredito que a legislação devia ter uns parâmetros, devia ter um percentual de redução da pena pela contribuição, né? Mas a legislação ficou em aberto. Se apostou que a doutrina e a jurisprudência fosse fazer uma conformação disso. Só que a aplicação desse instituto, que é importante, obviamente, para as investigações, hoje as investigações não são mais aquelas convencionais, né, do depoimento, apenas da testemunha, né, mas estamos, vamos dizer assim, dando uma interpretação a essa legislação justamente em processos de uma repercussão muito grande, de questionamento profundo, e com isso pode colocar em risco o próprio Instituto, né? Veja bem, como é que algumas pessoas que vão ter 30, 40 anos de condenação, não vou entrar no mérito, mas condenações já, vamos dizer assim, determinadas pela justiça, de repente elas, por uma delação, às vezes sem muita prova, possam apenas cumprir 2, 3 anos, né? Aí depois com uma tornozeleira. Então, como é que isso vai dar credibilidade às demais condenações e apurações? E, então, é sempre um tema que tem que tratar com esse cuidado. Pena que a nossa legislação, na melhor das intenções, deixou isso num conceito muito aberto e a jurisprudência ainda vai demorar, certamente, a colocar parâmetros nisso. O Supremo poderia, na medida que enfrentar, que é o órgão que dá a interpretação máxima no confronto de Constituição, colocar algum norte, alguma orientação, algum parâmetro mais claro para deixar, vamos dizer assim, essas questões dentro de um fluxo mais compreensível por todos os que estão sujeitos a uma investigação, uma condenação, e a sociedade também, para compreender melhor isso. Advogado, a gente de fora tem visto o seguinte, essa ideia de que a organização criminosa é complexa, a apuração dos crimes é complexa, então o procurador, o juiz, pode se basear num conjunto de indícios. Até onde que vai essa possibilidade? Não há muita flexibilização da parte dos investigadores em relação a essa questão dos indícios? Os indícios, eles podem sinalizar, no meu modesto entender, um caminho para se investigar e para se buscar outras provas que conformem aquela compreensão. Veja bem, o Ministério Público até tem um papel
né, ele tem o papel acusatório na questão criminal, ele pode iniciar por indícios, mas ele tem que ter a responsabilidade de provar que aqueles indícios vão se confirmar por provas materiais, de testemunhas e outros elementos. Agora, o julgador já tem que ser muito mais comedido. Ele não pode, né, julgar, condenar, tirar a privação da liberdade de uma pessoa apenas por um indício, porque a presunção é da inocência. Então, é importante que essas questões elas sejam bem provadas e demonstradas no processo concretamente. O problema é que, a partir, às vezes, da divulgação, a partir de indício, já cria um pré-julgamento, cria um conceito na sociedade ou por alguns setores da mídia, e parece que aí alguns operadores do direito, seja do Ministério Público, seja também do Judiciário, parece que se sentem, né, um pouco conduzidos por essa opinião midiática. E esse é um cuidado que devemos ter, porque, às vezes, pode-se cometer injustiças que não terão reparação em nenhum plano, nem, muito menos no processo e muito menos na vida das pessoas. Na sua opinião, a mídia induz essa posição dos procuradores e juízes, ou é o contrário? Eles, com o controle da manchete, acabam induzindo a mídia? E até onde que vai, digamos, essa repetição reiterada desse estilo de jornalismo e de investigação? Eu acredito que existem setores da mídia hoje que, na ânsia de vender uma notícia, porque determinados atores rendem também, né? Então é importante lançar, e eles acabam, vamos dizer assim, induzindo, ou pelo menos pautando esses temas. Agora, para mim, a minha preocupação, a mídia tem um papel, né, da sua liberdade de divulgar, claro que ela tem que ter os seus cuidados. Aqui a minha preocupação vai com o lado que me cabe, o lado do sistema da justiça. É que aí sim nós não podemos estar, vamos dizer assim, ser atraídos por esses holofotes. O que eu vejo que, infelizmente, muitos agentes da justiça, desde a polícia, o Ministério Público e também na magistratura, se sentem um pouco seduzidos por essa tentação dos holofotes. E na ideia, às vezes, seja de satisfazer as suas opiniões, ou às vezes até justificar as suas decisões, acabam extrapolando nisso, quando nós devemos ter a coragem e a serenidade de, às vezes, sermos contra-majoritários. Nós não devemos ser pautados porque alguém vai ficar agradado ou desagradado na decisão. De regra, eu falo que até na conciliação nem as duas partes saem de forma satisfeita, né? Porque alguém teve que fazer uma concessão e o ser humano tem essa dificuldade. Então, o juiz não pode estar preocupado, nesse ponto de vista da sua divulgação, de ter que agradar ou não. Ele tem que decidir de acordo com o direito, de acordo com as provas, tendo como norte principal a nossa Constituição Federal. Agora, o que a gente percebe é que os órgãos de regulação do Judiciário, do Ministério Público e o próprio Supremo, eles não agem. Isso aí se deve a quê? A uma intimidação com o chamado clamor das ruas? Ou espírito corporativo? Eu acredito que são vários fatores. Primeiro, o CNJ, que foi um avanço significativo, né, para não ter apenas um papel punitivista, mas para ser um órgão de planejamento e de orientação das questões mais gerais do judiciário. Ele, acho que até iniciou bem dentro daquilo que foi possível na reforma do judiciário, mas depois eu acho que ele acabou tomando um viés um pouco, né, mais encolhido, né? Hoje há uma preponderação das entidades corporativas, que nos seus assentos já tem uma predominância do Judiciário e do Ministério Público. Então, eu acho que ele poderia recuperar esse papel de ser um órgão mais equidistante dos conflitos cotidianos que nós enfrentamos e ter uma diretriz melhor. Obviamente, os tribunais superiores têm um papel importante, porque eles fixam a jurisprudência, o STJ, na questão da legislação federal, e o Supremo nas questões constitucionais, mas às vezes eu tenho notado que a demora, às vezes, quando ocorre uma infração por um magistrado, um membro do Ministério Público, ou pelo menos uma atuação que é questionável, às vezes esses órgãos decidirem rapidamente e colocarem dentro daqueles planos que é entendido dentro da Constituição, poderia isso servir para evitar, né, a continuidade, às vezes, de uma atuação
desviada, ou pelo menos não fundamentada naquilo que deveria ser dentro do processo, e também que aquilo orientaria o futuro, os demais colegas. Então, acredito que esses fatores são variáveis. Há uma proteção também muito grande, as nossas associações, elas têm uma atuação hoje, às vezes ainda muito limitada às questões internas, corporativas, quando elas também deviam se preocupar com esses valores mais que orientam as carreiras da justiça. Desembargador, as pessoas que têm uma visão assim, mais prospectiva, assim, elas julgam que essa extrapolação do judiciário, do Ministério Público, lá adiante vai resultar em reações, assim que o sistema político se reorganizar, em reações complicadas. O senhor acredita que, passado esse impacto aí desse carnaval, com Lava Jato, tudo, os dois poderes eles vão... através das discussões internas, poder voltar ao seu leito natural? O problema é que parece que não termina o carnaval, né? O carnaval está longo, né? Além de tudo isso. Mas a minha preocupação, justamente, inclusive nessa manifestação aqui, nessa entrevista contigo, Nassif, é justamente alertar um pouco que, às vezes, esses caminhos pontuais de alguns membros do sistema de justiça, que às vezes querem, ter uma atuação meio de salvadores da pátria, de grandes combatedores da corrupção, de outro, nós temos que ter cuidado, porque, além de, às vezes, não estarmos preparados a isso, nós estamos ensejando uma contra-reação. Eu já referia, quando participei de debates na Associação dos Magistrados Brasileiros, que nós íamos pagar um preço caro por isso, por algumas atitudes, e já estamos pagando. Por exemplo, não adianta reclamar da lei de abuso de autoridade, embora entenda que é uma legislação adequada do ponto de vista que há que ter uma sua atualização. Mas, obviamente, que naquele texto, nesse contexto que o legislativo está extremamente acossado por investigações, vem um contraveneno. E aí não vai ser bom para ninguém. Então, veja bem, isso já está acontecendo. Então, o meu temor é que nós vamos ser fragilizados do ponto de vista das carreiras da justiça, as nossas prerrogativas. Essa é uma preocupação que tenho e que nós precisamos dessa proteção para agir com imparcialidade, sem temor, sem olhar o rosto do processo, ou seja, independente de quem julgamos. E, por outro lado, vai fragilizar o sistema de justiça, vai gerar um descrédito. Hoje o cidadão pergunta às vezes, ora, mas determinado poderoso empresário ou político tem essa regalia, ou lá na prisão e tal, por que eu? E aí, até onde que isso não pode estar tendo uma retroalimentação do conflito e até da questão criminal? Então, é um momento... Essa é a preocupação para dentro do sistema de justiça que eu tenho. Do ponto de vista político, do poder legislativo e executivo, eu creio que até não passar esse processo agora que de indefinição, a discussão de um afastamento de um novo presidente, eleições indiretas ou diretas, essa disputa, eu não sei, acho que vai levar um longo tempo até ter uma retomada do leito ordinário. Só que o meu temor é que até lá, não só na questão da estrutura do poder, das nossas prerrogativas, também os direitos fundamentais do cidadão estão sendo lesados gravemente, especialmente por algumas reformas que não estão observando sequer a legitimidade de um Congresso que está extremamente, vamos dizer assim, questionável por atuação e pelo envolvimento e interesses que os seus congressistas têm nesses temas que estão legislando nesse calor da crise política. Desembargador, a Lava Jato teve um papel central aí para derrubar uma presidente da República e colocar, digamos, aquele grupo de políticos, as bancadas de JBS e Odebrecht, que já vinham ganhando influência política, colocar no poder para esse conjunto de reformas que o senhor mencionou. Há uma consciência, na sua opinião, aí, uma autocrítica interna, pelo menos, do Judiciário, do Ministério Público, sobre as consequências de você atropelar voto popular, atropelar normas constitucionais, não? Eu acredito que ainda é muito tímida a consciência interna. Mas existem muitos colegas da magistratura, também no Ministério Público, que estão preocupados com isso e estão debatendo. Nós, esses dias, promovemos um debate aqui em Porto Alegre, muito significativo pela Associação dos Magistrados pela Democracia, a JD, justamente
preocupado, que eu acho que a sensibilização social do julgador e também dos demais agentes é com o que acontece na sociedade de forma concreta, com os movimentos sociais, com as questões dos direitos que envolvem compreender a realidade, ao invés de estar, às vezes, muito como referi antes, seduzido um pouco por essas questões mais midiáticas de alguns setores. Então, a preocupação interna hoje ela é crescente, porque estamos sentindo que isso está tendo já alguns efeitos. Obviamente que as operações elas têm suas importâncias, mas, às vezes, o tamanho, né, o destaque, a centralização em determinadas pessoas pode não representar aquilo que pensa a maioria do sistema da justiça, do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então, é comum na imprensa, né? Hoje, as mídias sociais, as mídias alternativas estão demonstrando que não é só o que pensa os grandes setores da imprensa, né? Então, já tem, vamos dizer, uma perfuração dessa membrana que às vezes se acoberta. E a minha preocupação, Nassif, vai além, por exemplo, nessa questão das operações que elas envolvem aqui, questões até que tem interferências na questão política, de afastamento de presidente, e ainda continua isso, obviamente, estamos em pleno curso, que é até delicado conversar agora, mas, por exemplo, no papel de combate à corrupção. Eu, por exemplo, entendo, né, e às vezes é delicado falar sobre isso, que parece, às vezes o cidadão vai entender, uma pessoa é a favor, não é contra que se combata a corrupção. Isso é uma coisa unânime, mas é papel do judiciário ser o grande protagonista disso? Não. Eu acho que nós atuamos, o Ministério Público tem um papel de investigação. Ele tem termo de ajustamento, ele tem inquérito, ele não precisa nem de uma ação judicial para resolver um problema. Eu, quando fui procurador-geral do município de Porto Alegre por 8 anos, a gente resolvia com termo de ajustamento com o Ministério Público, e quantas contribuições do Ministério Público melhoraram uma administração. Agora, o judiciário pegar e achar que ele vai resolver os problemas sociais, políticos e econômicos é muito temerário. O que eu acho que numa decisão judicial, num processo que vai chegar a uma condenação, que possa envolver questão política, punitiva, prisão, vários efeitos, se ela tem um efeito pedagógico para outros casos, importante que isso reflita e que sirva. Agora, achar que nós vamos assumir isso e resolver é temerário, não estamos preparados, e eu acho que pode gerar graves violações, às vezes, a outros direitos que estão imbricados nessas questões. Desembargador, como é que o senhor vê a questão da cooperação internacional? Hoje há uma ligação estreita aí de Ministério Público e próprio Judiciário com Estados Unidos, de alguma maneira não, houve um papel fundamental das informações americanas aqui para temas de corrupção, que afetaram profundamente empresas brasileiras que atuavam no exterior. Há uma reflexão interna, ou início de reflexão interna, sobre os limites da cooperação internacional e do interesse nacional? Eu não atuo muito nessa área, não tenho muito conhecimento, mas a preocupação é grande. Eu creio que o instrumento da cooperação é importante do ponto de vista de complementar as investigações. Hoje, o crime, seja financeiro, seja de outra ordem, ele está fora das fronteiras, né? Agora está evidente, né? Com a questão de onde foram alocados esses recursos, de alguns por questões apenas meramente tributárias e outros porque eram recursos de origem ilícita. Agora, o que eu acho que está faltando é o cuidado que, nessas questões, está em jogo outros elementos. Elementos, por exemplo, da ordem econômica e da soberania do país. Então, teria que ter essa compreensão que nem todos esses países eles vão estar, às vezes, cooperando apenas dentro daquele estrito, vamos dizer assim, cooperação processual ali da investigação. Então, o cuidado é que isso não venha atentar à soberania, né? A questão do país como a sua proteção. E a gente conhece países que são, vamos dizer assim, expert em aproveitar, vamos dizer assim, e utilizar esses caminhos justamente para ter informações privilegiadas, para direcionar a sua economia, para os seus investimentos ou do seu capital privado, mesmo assim. Então, e às vezes isso pode gerar não só um prejuízo do ponto de vista institucional do país, da sua soberania, como também a setores da economia, né? Como nós vimos recentemente em divulgações de determinadas operações que elas têm, às vezes, um estrago, né? Que não sei se recupera tão rapidamente, né? Sem entrar no mérito se há alguma violação. Então, o cuidado seria muito grande. Eu acho que é um tema que está faltando uma reflexão
e nós precisamos encontrar um ponto que eu diria que o limite seria a questão do respeito à soberania do nosso país. Tá certo. Desembargador, muito obrigado aí por sua entrevista e por sua coragem aí em enfrentar esses temas. A intenção, obrigado pela oportunidade, a intenção é colocar esses temas em debate que nós possamos, justamente com os demais colegas, inclusive no contraditório, com as pessoas que têm pensamento diferente, evoluir e procurar, então, justamente dar a nossa contribuição dentro dos valores constitucionais, dentro do nosso Estado Democrático de Direito. Então tá bom, um abraço então. 1, 2, 3, 4, 5. Vai me explicar para que era 2 Bom, nos anos 90, aqui em São Paulo, foi criado um bar, o Barnaldo Lucrécia, até da Lourdes. Minha irmã era uma das sócias lá. E uma das atrações do bar era Ione Papas. A Ione é uma cantora que veio da Bahia. Na época tinha um estilo que lembrava a Rosa Passos. Em alguns momentos ela explodia também um rock pauleiro lá que deixava todo mundo louco. E faz tempo que a gente não via a Ione, está de volta a São Paulo, uma vez por mês aqui, a nossa entrevistada de hoje. Junto com o Paulo Ribeiro, que é um baita de um violonista que já tocou aqui, não? Você já gravou aqui também? Com o Tadeu Romano. Com o Tadeu. E do Denilson, da percussão também. 2 Bahia e 1 Rio Grande. Ô Ione, o que você fez nos últimos anos? Bom, do Barnaldo para cá eu gravei o disco com canções de Noel Rosa, né, o primeiro. Aí 7 anos depois eu gravei o Na Linha do Samba, né, com algumas músicas inéditas, com compositores desconhecidos. Lá da Bahia? Eu gravei aqui também. Aqui em São também. Paulo, E tentei aí, alguns anos atrás, estiveram tentando um terceiro disco, mas não consegui. Entrei em alguns editais, mas não foi aprovado. E na Bahia o que você faz? E na Bahia eu estou fazendo o curso de música popular na Universidade Federal da Bahia. Entrei pelo Enem. Pelo Enem? Foi em 2000, fiz a prova aqui em São Paulo em 2013. É um curso regular de 4 anos? De 4 anos. E aí entrei em 2014. É de música popular? Música popular. O que isso ensina? É um curso novo, porque antigamente você só estudava música erudita. Aí os alunos brigaram durante 10 anos para implementar esse curso. E aí conseguiram em 2009. E aqui é mais conceituado conservatório de música popular, que é o de Tatuí, está sendo desmontado aí por falta de visão dos dirigentes lá. De Tatuí? De Tatuí. Estão acabando com os cursos de música regular, de música popular. Tatuí foi uma grande escola. E quando eu fiz o Enem que fui para Salvador, quase que eu faço para ser luthier lá no de Tatuí. Porque eu faço restauração de móveis também, né? E já fiz um curso básico de restauração de instrumentos. E o seu repertório atual, o que você vai cantar pra gente? Eu vou abrir com uma música que é assim inédita, inédita não é, que já foi gravada, de Denilson Oliveira. Do Denilson? É uma canção chamada Momento, Hora e Razão. Cadê o tambor? Não, isso. Meu samba está pra nascer, minha inspiração diz que não, que tudo tem seu lugar, momento, hora e razão. Meu samba está pra nascer, minha inspiração diz que não, que tudo tem seu lugar, momento, hora e razão. Já tentei de tudo e não deu, recorri até ao meu orixá. Nem versos de amor consegui construir,
saudades ou enganos fiz. Nem saudades ou enganos fiz. Eita, beleza do samba aí, né? E olha, continua em plena forma, hein? Opa, Oh, que bom. maravilha, divisão. A voz está um pouco mais encorpada, assim. É, né? É, acho que é a idade aí. Vai ficando mais. Mas tá bom, viu? Muito bom mesmo. Eu cuido bem da voz. É? Não tomo gelado. E conhaque não? Nem pensar. Antes falava. Só tomo quente. Só tomo quente, né? Cachaça, agora. E, Denilson, e como é que é o seu ritmo aqui em São Paulo? Toca na noite também? Toco também, né? Toco com o Paulo no domingo, inclusive. Elegância do ritmo. Toco, trabalho com aula também, que eu tenho 2 livros, né, sobre música brasileira. Ah, é? Um especificamente para bateria, ritmos brasileiros, assim. Eu coloquei 11 ritmos. Ah, você pega todos aí? Na Tem o jongo também? nesse livro não, porque tinha que escolher, fazer uma seleção, assim, para poder trabalhar. Inclusive essa música, que Tá é nesse única, livro. está nesse livro, É, representando o samba. Eu né? disse a ele que esse livro tem me ajudado Ou bastante. seja, além de pegar o ritmo, ele compõe para cada ritmo aí, né? Na verdade tinha essa quase obrigação, né? Então aí eu acabei fazendo esse jogar, assim, de fazer a composição para cada ritmo, né? Mas quais são os ritmos que você aborda? Nesse tem baião, tem samba, chachado, shot, Tem machixe, maracatu, machixe, tem o choro, tem, eu não lembro todos assim agora. Tem polcadilha aí também. A canção de acordar é o quê? É o Ijexá, Chama Meva, Nedão. Pois é. Longa. tem um monte. A milonga tá pegando para todo lado também. Vocês estão fazendo também uma contaminação benigna aqui que. Puta vida. A milonga, quando começa a milonga aí hoje em dia a gente faz sarau aqui, o samba tem seu espaço, mas na hora que entra os ritmos do centro-oeste e do sul, levanta todo mundo aí. Né? Ô, Ione, e esse repertório que você está soltando agora, além de músicas do Denilson, o que mais que você... Temos aqui uma de um compositor daqui de São Paulo, chamado Douglas Germano. Rapaz, eu ouvi outro dia, eu fui no Alto Borogodó, me deram um CD dele. Esse cara é um gigante, cara. Muito legal. Esse último, né, de samba. Eu não mas tenho eu esse CD. Há quanto tempo que ele é veterano, aparentemente. Eu não consegui entender, não pode não ter ouvido falar dele antes, mas é um baita sambista, cara. O que você vai cantar dele aí? Vamos lá. Deixa o meu nome cair no chão. Deixa, é melhor do que em tua mão. Joga lá na Avenida Paulista, eu retrato em plena pista. Juro, será um favor. Lá vivo muito melhor, mesmo sentido no peito, as rodas do meia-lapa, cheio de vida, suor e cansaço, onde não cai teu perfume, joga que pintou ciúme, e fora também pra mim. Deixa
Pô, mas que trio, hein? É muito bom a combinação de vocês aí. Pronto, está então. Vamos fazer esse disco. Ah, tem que fazer.